Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Olá, obrigado por assistir Acreditare aqui na ConnectV. 3 anos com vocês, sempre trazendo pessoas que têm história para contar. Agora a gente está ficando um pouco internacional, né? Sempre trazendo pessoas e consegui agora um amigo lá de Portugal que vai vir falar, o Dr. Luiz Rosa, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes eu quero dar uma notícia para vocês. Se você ainda não é seguidor da Acreditare ConnectV, @Acreditare ConnectV, entra lá, curte, começa a seguir a gente. Ronaldo J. Damasceno, por favor, não deixe de seguir a mim, ou Acreditare Gestores, que é a grande patrocinadora desse programa. Você ainda pode contar com muitas outras opções, como a Rede ConnectV. Entre lá no site da Rede ConnectV ou aí no Instagram e já comece a seguir. Você também pode seguir a gente pelo YouTube, no meu caso, Acreditare Gestores Associados, e no caso da Rede ConnectV, Rede ConnectV. De repente aparece lá em Portugal esse programa. Bom. Eu vou ficar muito feliz. Eu também. Você mora em que lugar lá de Portugal? Eu moro numa cidadezinha muito famosa entre os brasileiros que se mudaram para Portugal, que é Cascais. Fica a 30 km de Lisboa, junto ao mar, e é uma cidade bem simpática. O único problema é para quem se desloca para Lisboa, todas as manhãs tem um pouco de tráfego. Mas, tirando isso... Tirando isso, é uma cidade maravilhosa. Neste momento em Cascais, há à volta de 400 mil brasileiros vivendo. Nossa, que bacana! E todos trabalhando por lá? Eu penso que grande parte da população brasileira que mora em Cascais são pessoas reformadas. São pessoas que foram gozar os seus anos de... Um pouco como a Flórida para os americanos. Aposentados aqui para nós. Aposentados. É assim que se diz aqui. Mas não só, muita gente trabalhando também. Ainda ontem apanhei para o aeroporto, para me deslocar aqui para São Paulo, apanhei um chofer de Uber que era brasileiro. Muito bem. E, portanto, temos um misto grande e Portugal está sendo cada vez mais olhado pelos brasileiros como um sítio tranquilo e simpático para viver, culturalmente muito parecido, a mesma língua, embora às vezes quando eu falo muito rápido os brasileiros não me entendem. Aí fica quase um espanhol, né? Fica quase um espanhol. Mas sim, vivo em Cascais. E qual a especialidade do senhor? Eu sou médico radiologista. Desde há muitos anos, dediquei grande parte da minha vida à radiologia de intervenção, certo, que é a utilização dos métodos de imagem que nós temos ao dispor, a tomografia, a ressonância magnética, a angiografia, para fazer procedimentos minimamente invasivos. Mas também fiz, durante a minha vida toda, a chamada radiologia diagnóstica. Perfeito. Que é a interpretação de exames, não é? É uma atividade maravilhosa, né? Eu acho que ver os outros por dentro é muito... Antigamente preto e branco, agora dá para ver até colorido, né? É verdade. Sobretudo na PET e outros. Mas é curioso que, com a idade que tenho, eu ainda me sento a relatar um exame e ainda tenho prazer na atividade que exerço. Que bacana. Há sempre qualquer coisa nova, há sempre um motivo para estudar mais, pode-se ser sempre melhor radiologista. O que, aliás, se aplica transversalmente a toda a prática médica. Pode-se sempre ser melhor, estudando mais, aprendendo com os mestres e tudo isso. Mas, sim. Se o Dr. Miguel Duarte estiver assistindo a gente aqui, ele vai amar, porque ele tem essa mesma paixão que o senhor, viu? Ok. E me conta uma coisa, tem muita diferença entre Brasil e Portugal, tecnologicamente ou cientificamente, na parte dos exames? Tecnologicamente, penso que não. Houve uma altura em que o parque de equipamentos em Portugal estava
de uma forma geral, mais desatualizado. Não é o caso agora. Há regras para contrariar a obsolescência de substituir os equipamentos com relativa frequência, de 6 em 6 anos, 5 em 5 anos, e a maior parte dos centros e das empresas de radiologia estão bem equipadas, e mesmo os hospitais públicos. Eu diria que de uma forma equivalente ao Brasil. Só que o Brasil é muito grande. Sim. E haverá mais heterogeneidade de qualidade de equipamentos entre diferentes locais. O Brasil tem dos melhores hospitais do mundo, reconhecido internacionalmente, nomeadamente aqui em São Paulo. E, portanto, isso faz alguma diferença. Em termos de qualidade do ato médico, o que eu tenho verificado é que os radiologistas brasileiros são, de uma forma geral, de grande qualidade. Que bacana. Muito escola americana, eu diria, mas de uma enorme qualidade e de uma enorme exigência profissional. E Portugal recebe bem esses profissionais brasileiros lá? Sem dúvida, sem dúvida. Existe demanda para eles? Existe uma grande demanda por toda a Europa. Que bom. Por toda a Europa há falta de médicos especialistas, e nomeadamente falta de médicos especialistas na área da radiologia. E portanto, eu penso que é relativamente fácil, com a bagagem de conhecimento que os médicos brasileiros têm, e há alguns casos famosos por toda a Europa, de médicos brasileiros que se ingraram em instituições universitárias de prestígio e que são considerados, reputadíssimos como profissionais de enorme qualidade. Em Portugal, em concreto, isso também acontece. Temos recebido já alguns médicos brasileiros, como digo, de grande qualidade e que se integram perfeitamente. Eu sinceramente, que os portugueses não fazem uma enorme distinção, ou nenhuma, entre um médico brasileiro ou português. Já ninguém repara. Verdade. Aliás, hoje em dia, em Portugal, anda-se na rua e tanto fala alguém com o sotaque fechado que eu tenho do português de Portugal, como alguém falando um sotaque mais brasileiro. Isso eu acho que é uma vantagem enorme para Portugal e para os portugueses, termos uma colonização, entre aspas, de retorno. Sim. De pessoas que têm a mesma cultura, que têm os mesmos hábitos, até gostos de ordem culinária. Sim. E com quem nos entendemos perfeitamente, não é? Muito Ao bom. Contrário de outros povos europeus que não têm essa facilidade. Eu imagino. E como é que nasceu o grupo Afidea? O grupo Afidea já surgiu há talvez uns 20 ou 30 anos. É um grupo muito grande que se estende desde a Turquia até Portugal, está em Itália, está na Grécia, está em Espanha, está nos países bálticos, está na Polónia, está na Hungria, onde começou, está agora na Irlanda e também já está a entrar em Inglaterra. O grupo pertence a uma holding internacional muito importante, que é a GBL, que investe muito na área, ou que investiu através da Afidea na área da saúde. Portanto, são centenas de consultórios pela Europa. Perfeito. Sobretudo ligado à medicina diagnóstica e laboratorial, mas cada vez mais também com uma vertente clínica. Digamos que a única coisa que caracteriza o grupo todo é o facto de não termos hospitais, não termos camas como um grande hospital. Portanto, é um grupo baseado na medicina do ambulatório e na medicina de proximidade. Certo. Em Portugal temos 25 clínicas neste momento, baseadas sobretudo no diagnóstico pela imagem, TAC, a tomografia, como vocês dizem, ultrassonografia, ressonância magnética, mas também cada vez mais consultórios médicos associados com dermatologista, psiquiatra, cirurgião e tudo mais. Portanto, estamos a crescer nessas áreas. Somos também um dos principais grupos em Portugal na área do laboratório. Que bacana. Do laboratório. Portanto, laboratório de análise clínica. Laboratório de análises clínicas, exatamente. Que bacana. Deixa eu fazer uma pergunta. A onda da gestão da qualidade, da acreditação, está forte lá em Portugal ou ela ainda é um processo... É interessante fazer essa pergunta, porque eu tive o ensejo há uns meses atrás
de ser convidado para falar no CBR, a convite do grupo de qualidade do CBR. Que bacana. Na pessoa da senhora Cássia Falando Sousa. sobre o PAD. Como? PAD. Falando sobre o PAD e eu agradeço desde já aqui o convite às pessoas que me trouxeram, que foram incrivelmente simpáticas e corretas comigo. Queria agradecer em particular à responsável de qualidade do CBR. Cláudia Meira. Cássia Sousa. Cássia Sousa. E para mim foi uma aprendizagem. Nós temos em Portugal, na Afídia temos um departamento de qualidade que funciona perfeitamente e muito articulado com o diretor clínico. O diretor clínico tem uma preocupação fundamental com a segurança e a qualidade dos atos médicos. Maravilha. Portanto, o departamento de qualidade e o departamento de higiene e segurança trabalham em grande proximidade e em estreita relação com o diretor clínico, nomeadamente na elaboração de normas, de tudo mais. Não temos uma acreditação em Portugal, portuguesa, feita por uma sociedade médica radiológica ou pela ordem dos médicos. Isso não temos. Baseamo-nos em acreditações internacionais mais vastas. Como a Joint, os modelos canadenses. Exatamente. Eu gostaria muito de poder estender até o PADI a Portugal. Não é fácil, porque há diferenças legislativas e de outro tipo que não tornam muito fácil, administrativas e de outra ordem, que não tornam muito fácil. Mas pareceu-me que é um programa que está bem lançado, bem do entusiasmo dos médicos radiologistas brasileiros. Sim. E seria um prazer. E eu aprendi muito nessa reunião de qualidade. Aprendi muito, vi gente muito interessada de todo o lado do Brasil, com ideias novas, com processos bem orquestrados, bem fundamentados. Mas sim, eu penso que a qualidade aqui está mais desenvolvida do que em Portugal. Fico feliz, até porque eu fui um dos pioneiros nesse, né? E fico muito feliz de saber isso me agrada muito. E querendo levar isso para Portugal, olha, conta comigo. Ronaldo, muito obrigado. Mas me conta mais o que significa a Afidea, que nos bastidores a gente começou a falar. A Afidea, eu conheci este ano numa reunião em Madrid, já não me lembro bem o nome dele, acho que é qualquer coisa Economus, um grego, que é um guru que trabalhou com o Steve Jobs na Apple e trabalhou numa série de empresas, e que o que ele tenta fazer é, quando dá o nome a uma marca, ele é um brand manager ou qualquer coisa assim. Certo. Quando ele dá um nome a uma marca, está há algum tempo estudando não tanto qual é o produto final daquela marca, mas qual é a cultura da empresa e como é que como é que o processo todo decorre em termos de interação entre os vários agentes dentro da empresa. E então ele surgiu com este nome, a Afidea, que é a conjunção de 3 palavras. A fid de fidelidade, certo. A fid de fidelidade, a idea de ideia e a última é agora estou-me a esquecer, mas é bom, eu já me vou lembrar, já vai contar assim. Ao bocado, exato. Então nós vamos fazer o seguinte, Dr. Luiz, nós vamos fazer um intervalinho e a gente já volta para tocar, quem sabe o senhor lembra o nome. Ok, muito obrigado. Até mais. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso
isso com Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 8006. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Como nome, Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. De volta com hoje Brasil-Portugal. Ó, que chique. Estamos aí fazendo essa conexão cada vez mais, aprimorando. Já trouxe a Suzy Gera, já trouxe José Martins, que é um arquiteto que está aqui no Brasil. E eu estou me especializando assim, em trazer pessoas que têm história para contar. E hoje com o assunto, falamos já de qualidade e tudo mais. Eu quero dar um recadinho antes de voltar a perguntar para o Luiz Rosa, aproveitar essa homenagem que ele está fazendo para mim. Falar um pouquinho sobre planejamento estratégico. Está chegando o final de ano. Meu amigo, não perca tempo. É a hora, é agora. Se você pensar na praia, você vai deixar de pensar em 2024. Então vamos planejar, vamos montar o seu planejamento estratégico. Precisando é só ligar para Acreditare Gestores, que com certeza a gente vai achar uma solução para você e montar um esquema para que você cresça, um crescimento sustentável. E também não posso esquecer de falar para você do livro. Se for sair de férias, aproveita, compra um livrinho, leva lá com você, faça a sua leitura e volta com a cabeça focada na qualidade que com certeza vai melhorar na sua vida, tá bom? Agora, Luiz Rosa, me conta aí. Brasil tem aqui os planos de saúde, as seguradoras, então a gente fala aqui medicina suplementar, tem a saúde suplementar, que complementa aquilo que o governo faz. Como é feito lá em Portugal? Bom, Portugal tem um sistema, um Serviço Nacional de Saúde, muito inspirado no Serviço Nacional de Saúde britânico. Desde a nossa Revolução, em 74, 75, o Serviço Nacional de Saúde deve estar a funcionar desde mais ou menos 1976, em que está escrito na Constituição que a saúde para os portugueses é tendencialmente gratuita. Certo. O que acontece é que, como em todos os sistemas de saúde públicos por esse mundo fora, a pressão sobre a saúde administrada pelo Estado é enorme e começa a ruir. Nesse sentido, criaram-se uma série de entidades privadas em Portugal, de base hospitalar e de base não hospitalar, como é o caso da minha instituição, que tentam suplementar as deficiências do Serviço Nacional de Saúde. Certo. Hoje em dia, qualquer cidadão português ou cidadão estrangeiro residente em Portugal tem acesso ao Serviço Nacional de Saúde. O que acontece é que pode ir 3 meses para ter uma consulta de oftalmologia ou 6 meses para ter uma consulta de operação a uma hérnia, qualquer coisa assim. E, nesse sentido, as pessoas, ou os que podem, muniram-se de seguros de saúde. Alguns doentes pagam privadamente pelos seus serviços de saúde, mas são poucos, certo, num país como Portugal. Mas cada vez há mais seguros de saúde e há um número significativo de hospitais privados em Portugal. Que bacana. Eu diria que até é surpreendente o número de hospitais privados que existem neste momento em Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes, com o envelhecimento da população, eu penso que até já seremos menos, apesar do influxo migratório de brasileiros e de pessoas de outros países. A verdade é que temos a dimensão aproximada de uma cidade como Londres, em termos populacionais. Certo. E o que acontece é que, eu estive a confirmar no outro dia, Londres tem à volta de 60, 70 hospitais privados. Nossa. Para além do HNS, para além do Serviço Nacional de Saúde. Portugal tem à volta de 120, 130 hospitais privados para servir uma população de dimensões variadas. Há hospitais com 30, 40 camas e outros com 200. Certo. Mas realmente o sucesso da medicina privada em Portugal tem crescido enormemente e há 3, 4, 5 grandes grupos, desde o Algarve até ao Minho. Certo. É um país de 800 km, não tem nada a ver com a dimensão do Brasil. 800 km de maior extensão, 800 ou 900, não tenho certeza.
e tem realmente uma oferta privada muito grande. A Afídia, nós entramos também nesse mercado da medicina privada de base não hospitalar, mas também temos muitos contratos, mesmo com hospitais públicos, na área da teleradiologia. Que bacana, que bacana. Nós fazemos neste momento a Afídia, em termos de tomografias computarizadas, aproximadamente 1.200 exames por dia. Para uma empresa de teleradiologia, eu contei isto a vários donos de empresas de teleradiologia no Brasil, que nem pestanejaram, porque isso para eles é um número perfeitamente normal no Brasil. Mas em Portugal é de facto, e há outras companhias como a nossa que também fazem a sua oferta nesse domínio. E trabalhamos também para hospitais privados, mas sobretudo para colmatar as deficiências do hospital público, dos hospitais públicos, do Minho ao Algarve, onde cada vez mais há menos radiologistas durante a noite, a fazer o serviço de plantão, como vocês dizem aqui, e tudo mais. E faz também de ressonância magnética? Há, teoricamente, uma restrição, ou pelo menos um desaconselhamento à realização de ressonância magnética por teleradiologia. É essa a pergunta, não é? É essa. Mas as solicitações são grandes. E, por exemplo, para locais como a Ilha da Madeira, que fica longe do território continental, ou para os Açores, ou mesmo para hospitais mais periféricos, que têm equipamentos de ressonância magnética e não têm médicos para relatar, têm técnicos, obviamente, o técnico, o radiólogo em ressonância magnética é fundamental, faz toda a diferença. Os exames têm que ser muito bem protocolados, mas a resposta é sim, fazemos também ressonância magnética, com um número bastante inferior aos exames de tomografia. Mas fazemos. Mas, de repente, pode até pegar, porque aqui no Brasil ainda há uma limitação. Ah, sim? Tem bastante, mas ainda existe essa limitação faz sentido. Não há nada melhor do que o radiologista estar ombro a ombro com o técnico, poder falar com o doente quando sai da máquina, embora tecnicamente não seja impossível a pessoa estar a 1000 km e falar com o doente na mesma, não é? Porque nós, em geral, não palpamos barrigas, nem auscultamos os doentes, mas para fazer uma pergunta sobre a cirurgia que fez, ou dar uma informação ao doente, isso serviria. Mas estar próximo do técnico é bom. Porquê? Porque os protocolos de ressonância estão, de uma forma geral, protocolados, mas pode haver necessidade de alterar o protocolo. Por exemplo, no joelho, no estudo do joelho, por ressonância magnética, normalmente não é preciso dar contraste, porque é para ver se há um menisco roto, se há um ligamento cruzado que rompeu. Mas se houver determinado tipo de patologia sinovial ou não sinovial, de suspeita tumoral, pode ser necessário dar contraste. Ora, se o médico não está presente, essa pode ter que chamar o doente. Ou seja, a ressonância, como dizem os americanos, tem que ser tailored, tem que ser aquela para aquele doente. Mas também é verdade que a esmagadora maioria dos exames obedecem ao protocolo e está bem assim. Perfeito. Mas eu sou um defensor que na radiologia faz sentido, aonde é possível, o radiologista estar presente. É sempre bom, né? Dá mais confiança. Mas a verdade é que quando ele não está, e para dar resposta à urgência noturna de 20 hospitais espalhados pelo país, faz todo o sentido. E acho até que é um serviço público, Ronaldo, aquilo que nós fazemos. Dr. Luiz, a gente sabe que a parte mais cara do exame, depois do médico, é a impressão dele. A imagem, aquele filme. Como vocês estão tratando isso lá? Aqui o pessoal já começou com QR Code, começou com um monte de novidade para poder acessar a imagem pelo computador ou celular. E lá? Caminha-se nessa direção. Eu sou do tempo da película. Em que se punha as películas, não é? Já lá vai tanto tempo. E tínhamos que esperar que elas saíssem. Depois havia os envelopes com os exames dos doentes e vimos Depois passámos para a fase do CD. Certo. Já não foi fácil. Não. Os médicos, sobretudo os mais antigos, com mais dificuldades em mexer num computador, já não gostavam, pediam a película. Sobretudo em determinadas áreas, a película era e é importante. É o caso da mama,
E é o caso da radiologia convencional em algumas áreas, a película, não sei se aqui no Brasil se diz película. É filme. O filme. Mas é película. Agora estamos a passar para a terceira fase, até porque grande parte dos computadores já nem têm o sítio para colocar o CD. De maneira que vai se tornando cada vez mais prático o envio de imagens pela cloud, por onde seja, respeitando completamente a proteção de dados do doente, com acesso absolutamente estrito ao doente ou a um familiar do doente e com também um link para o médico do doente, mas isso tudo, há um batalhão de pessoas a pensar nisso e a fazer esse processo de transformação. Certo. O que é sempre difícil nestes casos não são os médicos jovens. Eu, quando falo em médicos jovens, falo médicos até os doentes jovens. Doentes até os 60, 65 anos aceitam isso. O problema são as pessoas mais velhas que nunca tiveram contacto com o computador e que nós dizemos, mas veja, liga o link. Eles não sabem o que é um link, não têm sequer um computador, têm que pedir ao filho que vá lá a casa. Mas essa transformação está a ser feita assim. Eu prevejo que dentro de 2, 3 anos já não se envia CDs, nem películas, e é tudo à base É porque não deixa de ser uma forma de tentar reduzir um pouco o custo, né? Sim. Que realmente é muito alto. O custo, e pensa o seguinte, Ronaldo, uma pessoa... Bem, com os CDs isso já não acontecia, mas quando era no tempo das películas, as pessoas tinham que se deslocar uma segunda vez ao consultório para ir levantar o exame. É verdade. Não é? E sem contar que tinha o risco ambiental, que a gente tinha que usar produtos químicos, essas coisas todas. Sim. Em Portugal, não sei se isso acontecia no Brasil, as farmácias recebiam os filmes por causa do nitrato de prata, porque depois faziam uma transformação para recuperar o nitrato. Já é uma coisa do passado. Mas é uma coisa da história da radiologia, que eu acho que é uma coisa apaixonante. Verdade. Acho que a radiologia evoluiu de uma maneira... Eu entrei para a radiologia nos anos 80, final dos anos 80, e aquilo a que eu assisti de modificação da prática médica nestes anos é absolutamente alucinante e acho que é bom. Acho que toda a evolução tem sido boa, não só... Claro, a seguir, não sabemos o que é que nos espera. Espera-nos a inteligência artificial, mas como disse hoje ou a semana passada, no RSNA, que é o maior congresso mundial de radiologia, que está a ser levado a cabo, ou foi a semana passada, em Chicago, é sempre em Chicago, o apresentador inicial disse a inteligência artificial não vai substituir os radiologistas, mas vai substituir aqueles que não utilizarem a inteligência artificial. Sim. Essa é uma boa pergunta que eu acho que eu ia deixar para o final. Eu acho fantástico essa sua abordagem, porque eu acho que em toda a profissão a inteligência artificial vai acabar entrando. Não tem como fugir disso, até porque tem coisas que ela vai... por exemplo, eu não sei se lá tem o Turing, aqui no Brasil tem um negócio chamado Turing, que você coloca as informações lá e ele já te dá um pré-laudo para o médico... Não, isso ainda não chegou lá, que eu tenha conhecimento. E a inteligência artificial é a melhoria, digamos assim, desse Turing, porque você realmente vai ter informações relevantes que você não pode esquecer, que protocoladas vai contribuir muito para a segurança do paciente. Ronaldo, deixa-me dizer-te uma coisa. Nós trabalhamos na Afídia já com 3 ou 4 ferramentas de inteligência artificial. Há uma que é muito importante porque identifica os micronódulos no pulmão, e essa identificação ajuda imenso o médico em termos de tempo de execução do relatório. E há outra também muito importante, que é a avaliação volumétrica das diferentes zonas do cérebro para a identificação precoce de doentes com possibilidade de demência. E também funciona maravilhosamente. Portanto, eu acho que a inteligência artificial já está, vai evoluir e temos que aprender a lidar com ela. Com certeza. Luiz Rosa, estamos chegando ao fim. Você vê como passa rápido, 30 minutos, né? Falar com gente boa é isso. Para aquela câmera ali, meu amigo, manda o seu joinha, o que você quiser falar, não deixe de passar seu telefone, por favor, seus contatos se precisarem, porque com certeza médicos assistem esse programa e pode querer ir lá para Portugal. Nós temos uma relação estreita com uma empresa que é a Beleza e Associados,
E, portanto, toda a angariação médica no Brasil é feita por essa empresa. Perfeito. Eu não consigo passar aqui os contactos, não sei se essa é a ideia. Se o senhor quiser, pode. Ou se não pode... Não, eu penso que posso. Beleza e Associados, eu não sei, decorro nem o e-mail, nem essas coisas. Depois a gente procura... Normalmente há um stand nos grandes eventos de radiologia no Brasil, dizendo quem trabalhar em Portugal, e é a Beleza e Associados com quem a Afídia tem um convênio que é muito útil para ambas as partes, no sentido em que nós recebemos médicos de qualidade, que são selecionados por nós, em função do currículo e tudo mais, e os médicos têm a garantia de que vão para Portugal com um rendimento mensal garantido para o tempo de trabalho que queiram executar. De qualquer maneira, para quem me quiser contactar, o meu e-mail é luis.rosa@afidia.com e estou ao vosso dispor para qualquer assunto que tenha a ver com a radiologia ou radiologistas que tenham vontade de trabalhar em Portugal. Muito obrigado, viu? Eu vou só dar um recadinho final. Viu? Ó, Brasil, Portugal, se você quer crescer com sustentabilidade, segurança e principalmente com qualidade, consulte a Acreditar Gestores. O telefone vai aparecer aí, com certeza. Até a próxima e fique com Deus. Acreditar Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditargestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditar Gestores Associados.